Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula sobre conteúdos de matemática no canal Matemática Real com o professor Raiz Siqueira. E hoje nós vamos trabalhar com potenciação e propriedade da potência. Difícil? Jamais. Estou aqui para tornar bem simples para vocês. Vejam só. Quando nós estamos trabalhando com potenciação, nós sabemos que tem um determinado número elevado a outro número, mas o que isso quer dizer? Vejam só. A elevado a n é igual a vezes A vezes A vezes A e assim por diante. Isso depende, é claro, de quantas vezes eu quero ou quantas vezes a questão me pede para elevar esse número. De tal maneira que dessa maneira como está ali, ficou difícil, com certeza. Até porque nós estamos colocando onde deveria ter número, tem letra, então não tem como nós sabermos ainda. Porém, vamos para uma situação prática. O que isso quer dizer? Vejam só. Nós temos aqui que, digamos que esse A agora seja 2, por exemplo. 2. E esse N agora passa a ser um número qualquer. Vamos atribuir para N 5, um exemplo. Agora nós temos 2 a quinta, ou seja, no lugar desse A nós temos 2, no lugar desse N, 5. Ficou um pouco mais fácil da gente entender, né? Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós faremos 2 vezes 5? Jamais, pessoal. O que é que nós temos que fazer nesse sentido? Né? Nós temos que multiplicar o 2 vezes ele mesmo, conforme a quantidade de vezes que o expoente nos indica. Como, por exemplo, se eu tenho 2 aqui, então eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que isso dará 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2, 16 e 16 vezes 2, 32. Certo? Vamos para mais um exemplo prático sobre A elevado a N, né? Que é o caso mais comum que nós temos. Vejam só. Se eu tenho 3 elevado à quarta potência, um exemplo. A mesma coisa que está aqui, porém da forma numérica. Vejam só. O meu A agora passou a ser 3, A é 3 e meu N é 4. Ou seja, o que isso quer dizer em poucas palavras? Que 3 terá que ser multiplicado por ele mesmo 4 vezes. É isso que o expoente nos diz. Então vejam só. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27 e 27 vezes 3, 81. Portanto, nós temos que 3 a quarta é 81. Ficou bem mais claro agora, não foi? Agora vamos para outro exemplo. Aliás, outra parte de potenciação que nós precisamos estudar. Vejam só. Quando nós temos A elevado a menos N, que é igual a A sobre, perdão, A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N, que é igual a 1 sobre A vezes A vezes A vezes A, e assim por diante. O que isso quer dizer, meu povo? Isso quer dizer o seguinte, que nós teremos um 2 elevado a menos 5, pegar um exemplo bem parecido com aquele que a gente tinha aqui, ó, certo? Que era 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que deu 32. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse menos se transforma em 1 e depois eu coloco sobre a potência, normalmente sem o expoente negativo. Então vejam só, 1 sobre 2 a quinta. Ora, como nós já sabemos que 2 a quinta é igual a 32, então é só eu colocar ele da maneira bem detalhada. 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a 1 sobre tudo isso, vezes 2 vezes ele mesmo, 5 vezes dá igual a 32. Nós já sabemos disso, então nós ficamos com a fração 1,32
avos, certo? Lembrando que isso é só o básico até então. Mas na frente nós veremos situações um pouco mais elaboradas, que nós teremos que, para resolvê-la, ter que adotar vários e vários conceitos sobre potenciação e sobre propriedade da potência, que nós vamos trabalhar mais adiante. Então vejam só. Por outro, nós temos aqui A elevado a zero é igual a 1. E de fato, isso é uma propriedade da potência, que ele me diz que todo número elevado a zero é igual a 1. Vejam só, 2 elevado a zero é igual a 1. Se eu tivesse, por exemplo, 3 elevado a zero seria igual a 1. Se eu tivesse 1 milhão elevado a zero seria igual a 1. Mas, professor Raí, ficou difícil de entender. Calma. Mais na frente eu vou justificar para vocês por que é que isso daqui, que A elevado a zero, que todo número elevado a zero é igual a 1. Vamos com calma. Logo após nós temos A elevado a 1 é igual a A. E de fato, vejam só. Se nós temos 2 elevado a 1 é igual a 2. O que nos justifica isso? Justifica pensar o seguinte, que se nós temos um número elevado a outro, é ele vezes ele mesmo, a quantidade de vezes que o expoente nos indica, quer dizer que, por exemplo, se eu tenho 2, a terceira, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Mas como aqui eu só tenho 2 elevado a 1, só vai ser o 2 uma vez. Portanto, é ele mesmo. Se eu tivesse 3 elevado a 1, seria 3. 5 elevado a 1 seria 5. 10 elevado a 1 seria o próprio 10. 1 milhão elevado a 1 seria o próprio 1 milhão, certo?